Bom dia, dando início a mais uma aula de física, aula de número 8, onde o nosso assunto serão as ondas. Então, vamos começar com a parte mais básica, onde a gente tem definição de ondas. Então, as ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais transportando energia. Uma onda nunca transporta matéria, só transporta energia. Então, de acordo com a sua natureza, as ondas podem ser classificadas em dois tipos. As ondas mecânicas são as ondas que se propagam em meios materiais. Por exemplo, as ondas marítimas, as ondas sonoras, as ondas sísmicas, etc. A descrição do comportamento desse tipo de onda é feita pelas leis de Newton. E as ondas eletromagnéticas, que são resultado da combinação do campo elétrico com um campo magnético. A sua principal característica é que não precisam de um meio material para se propagar. Então, são exemplos de tipo de onda: a luz, o raio-x, o micro-ondas, as ondas de transmissão de sinais, entre outras. E elas são descritas pelas equações de Maxwell. Então, aqui a gente tem uma onda eletromagnética, tá? Então, ela tem um campo magnético, que está aqui em azul, né, representado por B, e um campo elétrico. Ambos, então, juntos formam uma onda eletromagnética, como a luz do Sol. O nosso assunto hoje é a difração das ondas. Além da difração, as ondas também sofrem reflexão, refração. Agora a gente vai ver a difração. Então, difração de ondas é o desvio ou espalhamento que uma onda apresenta, contornando ou transpondo obstáculos colocados em seu caminho. A difração ocorre a todos os tipos de ondas. Ao deixarmos cair uma pedra sobre a superfície de um líquido, veremos a formação de ondulações em forma de círculos concêntricos. A essas ondulações damos o nome de ondas, as quais, por terem pequenas amplitudes, consideramos ondas transversais. Só relembrando que uma onda, ela é representada dessa maneira. Aqui a gente tem o comprimento de onda, tá? Quando se fala em comprimento de onda, representado por lambda, de uma crista a outra, ou o comprimento de um vale ao outro vale. E a amplitude, se a gente dividir, né, essa onda em duas partes, essa parte de baixo ou a parte de cima representa a amplitude da onda. Então, só relembrando. Então, aqui a gente tem ondas em líquidos, né? Caiu uma gota aqui, ela vai formar essas ondas concêntricas. O fenômeno denominado de difração nada mais é do que o desvio ou espalhamento sofrido pela onda quando esta contorna ou transpõe obstáculos colocados em seu caminho. Podemos dizer que tal fenômeno acontece a todos os tipos de onda e é facilmente perceptível em se tratando de ondas sonoras. Um exemplo da difração sonora é quando estamos ouvindo uma música sendo tocada do outro lado de um muro. A maior ou menor capacidade que uma onda tem de sofrer a difração está relacionada ao tamanho do obstáculo a ser contornado, ou a largura da passagem a ser transposta e o seu comprimento de onda. A difração será tanto mais intensa quanto maior for o comprimento de onda, quando comparado ao tamanho do obstáculo. Em outras palavras, a onda contorna mais facilmente os obstáculos quando esses são pequenos, se comparados ao comprimento de onda das ondas. Então, aqui a gente tem um conjunto de ondas, né, que se deparam com um obstáculo e elas sofrem, então, a difração.
Então, esse fenômeno, assim como a reflexão e a refração de ondas, pode ser explicado com base no princípio de Huygens. O princípio de Huygens pode ser aplicado a qualquer tipo de onda e é usado para determinar a posição de uma frente de ondas em um determinado instante, desde que se conheça sua posição no instante anterior. Então, aqui a gente tem a frente de ondas, né, que contornou, então, esses obstáculos. A gente pode perceber, aqui a gente tem uma barreira com uma fenda, onde o líquido, então, sofre a difração, né? Então, o conjunto de ondas, ele atravessa e sofre essa difração. Imagine que você está perto da entrada de uma sala, onde duas pessoas se encontram conversando. Mesmo sem vê-las, é possível escutar a conversa delas. Como isso acontece? A entrada da sala pode ser considerada uma fenda por onde as ondas ou vibrações sonoras irão passar. Contudo, ao atravessar essa porta, as vibrações não irão ficar restritas à área que está diante dela. O som também vai atingir as regiões que lhe são adjacentes. É por isso que uma pessoa encostada na parede, do lado de fora, pode escutar a conversa. Então, só mais uma representação aqui, né? Uma frente de ondas, encontrou uma barreira com uma fenda, então a refração, a difração está representada desse outro lado. Note que as ondas sonoras não se espalham somente diante da entrada, propagando-se também para os lados da parede. É precisamente isso que se chama de difração, a passagem de uma onda pela borda de uma barreira ou através de uma abertura. Para compreender o fenômeno da difração, é necessário considerar dois elementos: o tamanho da fenda e o comprimento da onda. A difração é mais acentuada quanto maior for o comprimento da onda e quanto menor for o tamanho da fenda pela qual ela vai passar. O comprimento de uma onda sonora varia em média de 1,7 centímetros, que é o som agudo, até 17 metros, que é o som grave. Já o comprimento de uma onda luminosa é muito pequeno quando comparado, por exemplo, ao tamanho da entrada da sala. Por isso, sua difração também é pequena. Nesse caso, haverá regiões de sombra, ou seja, áreas pelas quais a onda luminosa não irá se propagar. Então, aqui já temos uma abertura maior, né? Então, a difração está representada dessa forma. O comprimento da onda luminosa varia de 0,4 vezes 10 a menos 9 metros, que é a luz violeta, até 0,7 vezes 10 a menos 9 metros, que é a luz vermelha. Ou seja, quando se lida com a luz, fala-se em ondas realmente muito pequenas. Portanto, para se produzir a difração da luz, é necessário que as fendas sejam de tamanho comparável ao do comprimento de uma onda luminosa. Isto é, fendas de tamanho microscópico. E para finalizar essa aula sobre ondas, fazer o exercício de número 2 da página 178. Então, a respeito da difração, assinale a opção falsa. Letra A. O som se difrata mais do que a luz, porque o seu comprimento de ondas é maior. Certíssimo. É isso aí mesmo. Os sons graves se difratam mais do que os sons agudos. Sim, já que eles têm um comprimento de onda maior. A luz vermelha se difrata mais do que a violeta. Sim, por ela ter um comprimento de onda maior também.
Letra D. Para haver difração em um orifício ou fenda, o comprimento de onda deve ser maior ou da ordem de grandeza das dimensões do orifício da fenda. Certo, correto. Apenas as ondas longitudinais se difratam. Errado, as transversais também se difratam. Então, encerrando a aula, interrompendo o compartilhamento. Muito obrigada.